Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos que estão aqui, os que estão nos vendo, acompanhando e cultuando a Deus em lugares diferentes do nosso aqui. Quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 31, um salmo de lamento, um salmo de louvor. Este salmo significa a oração de um crente em tempos de profunda aflição. Salmo 31. E antes de nós lermos o Salmo 31, eu queria iniciar esta fala lembrando algumas palavras do Novo Testamento a respeito da questão de vivermos em aflição. A aflição é uma conjuntura da nossa existência, faz parte da nossa existência. Quando lembramos de Jesus, Jesus disse em João, no capítulo 16, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também lembrou do sofrimento, da aflição, como quando fala aos Coríntios, na sua segunda carta, e diz assim: Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro da graça de Deus em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, Paulo admite, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Pedro também lembrou os crentes que a vida cristã inclui o sofrimento, inclui tempos de crise, em tempos de muita dificuldade. E o apóstolo diz que, embora nós saibamos que somos salvos por Jesus Cristo, no presente, por breve tempo, se necessário, nós somos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que nós temos, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, tudo isso resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E por último, mais uma palavra de Paulo, que mostra que a forma como nós lidamos com nossa aflição, com o nosso sofrimento, é levar nossas questões para Deus. E ele diz aos Filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses textos todos, queridos irmãos, são de certa maneira muito ligados ao Salmo 31. Porque eles trazem do Antigo Testamento a concepção de que há um Deus que cuida dos seus filhos. E os seus filhos têm o compromisso de caminharem com Ele, seja em tempo de bonança,
seja em tempo de luta. Se nós pararmos para fazer uma enquete aqui, nós vamos descobrir que nossos irmãos aqui, cada um de nós está num grau diferente de tensão. Cada um de nós está vivendo um momento diferente do outro. O salmo de hoje vai tratar de quem está em aflição, vai tratar de quem está vivendo uma crise muito intensa na sua vida. E nós queremos, então, convidar você para olhar este salmo, não na sequência dele, porque a sequência dele é um pouco complexa. Nem sempre a gente consegue fazer divisões, os pregadores às vezes fazem divisões do texto, a gente no salmo eventualmente não consegue fazer. Então eu tomei a liberdade de tentar falar deste salmo de forma didática, pulando versículos e fazendo uma análise sob o aspecto de alguns itens que eu considero importantes para você e para mim, quando nós estamos em profunda aflição e tristeza. Como é que esse salmo foi escrito? Nós não sabemos, não temos ideia da situação histórica que Davi estava passando, mas qualquer que seja a época que ele viveu e a situação que ele viveu, o salmo vai nos ensinar a orar a Deus e buscar em Deus a paz e a saída que superam o nosso sofrimento. Então, nós temos expressões de lamento, expressões de tristeza, expressões de quebrantamento, com pensamentos de esperança, todos juntos, indo e voltando, indo e voltando. Então, para que não fosse uma exposição sequencial de versículos, nós vamos pensar, então, como eu disse, os versículos, e eu quero começar pedindo que a igreja me ajude na leitura. Assim você pelo menos fica com a Bíblia aberta, não é? Não fecha durante o sermão. Por favor, vamos começar pelo versículo 10. Vamos ler do 10 ao 13 e depois o 22, tá bom? Vamos lá. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. O 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Dá para imaginar uma situação pior do que esta? Em que eu percebo que sou uma pessoa vazia, que sou uma pessoa pecadora, uma pessoa que desrespeita a Deus por minhas atitudes. Dá para perceber que Davi aqui está dizendo que esta situação em que ele se confronta com os próprios pecados fazem com que o seu corpo sofra, a sua mente sofra, a sua vida seja uma vida frustrante. Há pessoas que têm pecados escondidos na vida e estão adoecendo rapidamente. O caminho de um crente é abrir-se para aquele que morreu por ele. E é confessar, sim, os pecados. É uma parte fundamental da vida nós confessarmos os nossos pecados.
e nós contarmos os detalhes podres da nossa conduta. Não basta dizer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou invejoso, eu sou mentiroso, eu sou soberbo, eu sou frágil, eu não sou perseverante. Todas estas coisas, queridos irmãos, quando ditas a Deus, fazem com que o coração de Deus se disponha a nos perdoar os pecados e nos trazer para a sua presença por meio da limpeza de toda injustiça. É o que diz João na sua primeira carta. Mas eu vejo aqui também neste trecho que nós lemos, que mesmo que ele não tenha pecado contra Deus, que ainda esteja guardado lá no íntimo do coração dele, ele sofre o deboche dos seus adversários. Ele é humilhado diante das pessoas, ele não é reconhecido pelas pessoas. Mais do que isto, as pessoas fogem dele. Eu não sei se isso acontece com você, se você se sente assim, que você é desprezado, ignorado pelos outros, a sua palavra não tem valor, talvez lá mesmo dentro do seu trabalho, eventualmente você fala e ninguém te escuta, porque querem de fato a tua cabeça, não querem que você progrida, que você seja uma pessoa que assuma a liderança do grupo, porque você é um cristão. Enfim, há uma porção de situações que eu não posso especificar aqui, porque a hora passa. Mas Davi estava sentindo que os seus inimigos eram muitos. Por todo lado ele não sabia em quem confiar, nem nos inimigos declarados, nem naquilo que se chama hoje de fogo amigo. Aquela pessoa que está do nosso lado, que nos adula, mas quer a nossa desgraça. Mas um terceiro aspecto disto aqui, é que no verso 22, Davi precipitadamente disse: Deus não me quer, Deus não me escuta, eu faço orações, faço, e Ele não me escuta, parece que eu não existo para Ele. Dá para perceber então que nesta aflição de Davi, ele sente a si próprio, ele sente o que vem de fora, mas surge no coração dele de maneira precipitada a ideia de que Deus não o ouve. Meus irmãos, Deus sempre ouvirá o crente. Mesmo que o crente esteja numa situação de completa iniquidade, se ele abrir o coração com sinceridade, confessar os seus pecados, se ele não buscar vingança e confiar inteiramente nas mãos do Senhor, ele será ouvido. Então, eu qualifiquei a aflição de Davi. Deu para perceber onde ele estava? Deu para perceber? Vamos agora para o segundo trecho. E eu quero lembrar que a única forma de nós sabermos exatamente como orar quando nós estamos em aflição é conhecendo o Deus que nós servimos. E é aqui que eu vou pedir a vocês que leiam comigo o verso 3, depois do 5 até o 8. Vamos lá. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. 14 agora. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse,
Tu és o meu Deus. Um crente pode viver em aflição? Pode. Um crente pode sofrer as pressões que o mundo traz? Com certeza. Um crente pode dizer: Deus me abandonou? Nunca, jamais. E como é que nós então podemos olhar para Davi e ver como ele se apropria do ser de Deus? Como é que ele crê em Deus? Eu grifei algumas coisas do texto. Davi diz que Deus é a rocha dele, é a fortaleza, é o castelo forte, que não está aqui nesse momento, vai estar depois, ainda vai estar depois, mas ele é aquele lugar sólido, onde Davi pode se recostar, onde ele pode descansar, onde ele pode se esconder, onde ele pode receber lenitivo para o seu coração, onde ele recebe a paz do Senhor. E ele diz: Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o Senhor vai me conduzir. Deus tem competência para nos conduzir, meus irmãos. Mas às vezes a gente esquece disso, não é verdade? Às vezes a gente diz assim: eu sei que o Senhor pode tudo, mas dá licença que eu vou fazer a coisa do meu jeito. Em vez de buscar a tua face, eu vou para o Rivotril, que é mais fácil. Eu sei que fisicamente nós temos depressão, e o crente precisa aceitar que tem depressão. E quando a depressão é detectada, o crente tem que ser medicado. Mas o que eu estou falando é outra coisa. Em vez de buscar a face de Deus, eu prefiro as soluções que eu encontro nos homens, na humanidade. Davi está dizendo: eu quero ser conduzido pelo Senhor, porque o Senhor tem competência para me conduzir. Eu quero entregar ao Senhor o rumo da minha vida, tu me guiarás. Assim como Davi, Jesus usou a primeira parte: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi tem coragem de dizer: eu sou pecador, eu estou sendo acossado, eu estou sendo colocado num canto da parede, mas Senhor, tu me remiste, tu me compraste, eu sou teu, eu sou tua posse. Deus da verdade, o Senhor, quando veio me buscar, me comprou, me sarou, me perdoou, ainda que eu continue com meus complexos por causa da velha natureza, ainda que eu continue com tendências para pecar, eu sei que o Senhor é meu dono agora, e só o Senhor pode tratar da minha vida e tratar da minha aflição. O Senhor não quer que eu vá atrás de outros remédios, porque o Senhor detesta ídolos, ídolos que são inúteis, ídolos que são vãos. O Senhor age com bondade, o Senhor age com conhecimento das angústias da minha alma. O Senhor vibra dentro de mim, querendo ser o meu auxílio, o meu cuidador, o meu sustentador. O Senhor busca que a minha alma se humilhe diante de ti, porque o Senhor é grandioso. O Senhor não me entrega às pessoas, o Senhor me retém, o Senhor me firma os pés num lugar espaçoso. Enfim, tu és o meu Deus. Se você está em aflição, e aflição profunda, em situação de dívida, sei lá qual for a sua crise, se reconheça necessitado e vá para o Senhor agora mesmo e diga: tu és o meu Deus, tu me compraste, tu me guias, tu me amas, tu me confortas, o Senhor é todo poderoso. Quando a gente olha para a passagem que foi lida hoje de Colossenses, a gente vê
que o Senhor não é apenas mediador, o Senhor Jesus não é apenas o mediador da criação, o Senhor Jesus é o mediador da nossa vida. E sabe o que Ele está fazendo justamente agora, meus irmãos? Ele não está fisicamente presente aqui, por meio do seu Espírito Ele está presente aqui, mas Ele está à direita do Pai, ao lado, como paráclito, como advogado. Ele está ao lado de cada um daqueles que confiam no seu poder, na sua graça, na sua majestade, na sua santidade, na sua pureza, no seu próprio mérito, no mérito dele, para entregar a vida para o Senhor. E você precisa crer que Ele está trabalhando duramente a favor da sua vida. Saia da aflição, orando. Pois é, orando, sim, orando. É o próximo segmento do nosso salmo. E eu queria então agora voltar para o versículo 1, para a gente ler o 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Verso 4, tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. O 9, compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. 15, nas Tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois Te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e Dá para observar os termos que Davi usou aqui? Quando ele diz, Tu és o meu Deus, é aí que reside o nosso abrir o coração. Nós estamos na luta, nós estamos na aflição, nós estamos gemendo sob o peso do que estamos vivendo na humanidade, na sociedade. Agora, vamos então clamar ao Senhor. E como nós vamos clamar ao Senhor? O que vamos dizer para o Senhor? Senhor, eu não quero ser envergonhado, eu não quero ser esquecido por Ti, eu não quero ser desprezado pela Tua graça. Senhor, me livra por Tua justiça, me salva, tanto de mim mesmo, quanto dos que debocham de mim, ou dos que querem me matar. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, significa me escuta, resolva rápido a minha aflição. Ele diz, seja meu castelo forte, minha cidadela fortíssima, e ele cita o fato de que ele está numa cidade sitiada. Quer dizer, que Deus tenha um lugar sereno no meio de toda a tempestade em volta. Que Deus conceda paz ao coração do crente, quando ele está vivendo entre pessoas que não têm o temor de Deus, e pessoas que não querem receber o temor de Deus. Quando ele quer ser honesto no meio de um grupo desonesto, que Deus dê paz ao coração dele, que Deus dê graça para que ele resista à tentação de ser mais um. O crente não é mais um, o crente não adere, o crente resiste, por isso ele busca a Deus, ele ora, ele implora que Deus o sustente no meio das tribulações. Ele diz, tira-me das armadilhas que me armaram,
Me dá escape para que eu possa sair ileso dessa luta. Tem compaixão de mim, olha com ternura a minha vida, lembrando que eu sou pó e que eu preciso da tua compaixão para com todas as minhas dificuldades. Faz resplandecer o seu rosto sobre mim, ó Deus, ilumina o meu ser, ilumina o meu caminho, fortifica a minha vida, restaura, Senhor, a alegria do meu coração. Quando a gente tem dor, o remédio é o Senhor. Fez até poesia, né? Quando eu tenho dor, o meu remédio é o Senhor. E finalmente, meus irmãos, finalmente, nós olhamos para os últimos versículos do Salmo. Agora o Salmo termina, e eu quero convidar você para ler 19 a 24. Vamos lá? Vamos lá. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Vocês estão percebendo como é que o Salmo termina? Ainda que ele tenha aflição, ele olhou para Deus, ele olhou para si mesmo e viu pobreza, dificuldade, luta, amargura. Ele olhou para Deus e viu em Deus uma cidadela, um castelo forte. Ele viu o poder de Deus, a graça de Deus, a disposição de Deus em ajudar, em guiar, em sustentar. Então o que ele fez foi suplicar a graça de Deus de uma maneira que não é comum a nós, mas contando todas as suas lutas, colocando seus inimigos diante de Deus e fazendo com que a ação de Deus seja a coisa mais importante na vida dele. E agora, ele compôs isso para ser cantado pelo povo. O que é que ele propõe ao povo? Ele propõe que o povo ame o Senhor, que o povo, todos vocês que são santos do Senhor, todos vocês que foram remidos do Senhor, e eu trago esta mensagem para agora, amem o Senhor, confiem a sua vida ao Senhor, não olhem para as circunstâncias, olhem para o Senhor. É tempo de olhar para o Senhor, e cada vez mais, é tempo de amar o Senhor, de renunciar às tentações de ser mais um, que modifica a Bíblia para que seja politicamente correto. Meus irmãos, não é assim que funciona. O Senhor preserva você. O Senhor preserva. Mas e se eu for perseguido, preso e morto por causa da minha fé? Para onde você vai se você for morto? Você vai para a presença do Senhor. Paulo disse assim: é melhor isso do que ficar aqui. Não tenha medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma.
tema quem pode matar o corpo, matar a alma e conduzi-los todos para o inferno. E nós estamos falando não do diabo, mas de Deus. Só que com Deus a mensagem é diferente. Temam o Senhor, que mesmo que permita que o seu corpo morra, te dá vida eterna e te ressuscita no último dia. Por isso, eu termino com as palavras do último versículo: sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Deus nos abençoe.